Vocês votaram e a resenha de hoje é sobre Farah Jorge Farah, o médico que virou monstro. Vou deixar a capa aqui pra vocês porque essa foi uma leitura que eu fiz pelo Esquilo. E a pergunta é, será que vale a leitura? Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu queria começar esse vídeo já avisando que essa é uma leitura que eu não recomendo para menores de... eu ia falar 18, talvez 16. Por conta das descrições, tanto das relações que ele tinha, quanto da... e aí não tô falando só de conotação sexual, enfim, mas também da questão que ele... do crime em si. Afinal de contas, Farah Jorge Farah foi um médico, mas o título faz jus, virou um monstro. E antes de eu entrar na história, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem gosta de biografia, true crime, enfim. Daria pra ser até uma história por trás da história aqui pra falar da parte real. É uma mistura de tudo esse vídeo de hoje. Isso porque essa é uma biografia, ou seja, apesar de não ser uma autobiografia, a história foi muito bem construída, em cima de entrevistas, relatos dos familiares, advogados que atuaram no caso, e aí a gente tá falando dos maiores advogados do país, tá? De grandes advogados criminalistas que estão em outros casos famosos e de repercussão nacional e internacional. A Patrícia Hargreaves, eu acho que é assim que pronuncia, fez um trabalho brilhante e é um livro curto, se a gente for pensar, são 180 páginas que descrevem desde a infância do Farah Jorge Farah. Pra quem não lembra, pra quem não era vivo, pra quem não sei que planeta estou e quem é esta pessoa, até porque eu tinha lembranças muito vagas do caso. Farah Jorge Farah era daqui de São Paulo, viveu aqui na Vila Mariana e ele vem de uma família de imigrantes. Fica muito nebuloso no livro, porque de fato é nebuloso, não por conta da escrita da Patrícia, qual era a real especialização do Farah. Ele era formado em medicina, isso é fato, tinha lá o seu CRM, mas a especialização dele, essa ocupação, enfim, não fica tão clara. O que a gente sabe é que depois de alguns anos ele atuava como cirurgião plástico. E ele sempre foi alguém que gostou muito de estudar. Então pode ser que ele tenha feito mais de uma residência, a gente vai ver que depois do crime ele vai fazer direito, então assim, ele sempre de alguma forma esteve envolvido com isso. Então, atuando como um cirurgião plástico, é neste contexto que ele conhece a Maria do Carmo. E aí, gente, é aí que a coisa desanda. Eu não vou entrar em todos os pormenores, senão não faria sentido vocês lerem o livro. Mas basicamente o Farah era solteiro, tinha tido lá seus relacionamentos, apesar de ser da igreja adventista, se culpar muito por ter um relacionamento fora do casamento, né, ter suas relações fora do casamento. E se vai se culpar ainda mais porque a Maria do Carmo era casada. E a gente vai viver, e aí depois tem todas as provas de ambos os lados no livro, com uma dualidade de narrativas de que a Maria do Carmo seria uma stalker do Farah e de que, na verdade, nada disso aconteceu pelo depoimento do marido dela, enfim, de que eles não eram de fato amantes, mas que ele tinha só cometido um erro médico. O fato é que quando a Maria do Carmo denuncia um erro médico da cirurgia, outras pacientes vão relatar estes mesmos erros e várias questões vão sendo levantadas sobre a qualidade profissional do Farah. E acho que aí é uma percepção minha, com base na leitura, e vocês podem ler e tirar as percepções de vocês. Eu acho que de tudo que poderia ruir na vida dele, pensar que a carreira dele e que tudo que ele se dedicou, e como ele era meticuloso, como ele era cuidadoso nesse sentido, ou pelo menos demonstrava ser, porque aí a gente vai ver que não de fato, eu acho que ruir a reputação, eu acho que nem é isso, ele zelava por uma reputação que talvez não fosse verdadeira, mas ver essa reputação ruir foi o que eu acho que mais pesou pra ele. Num determinado momento, o Farah, então, em um determinado ponto da relação, e como isso vai se desenvolvendo, tá no livro, melhor descrito, porque assim, eu acho que esses detalhes é que seriam um spoiler da história, porque a gente já sabe como a história termina, a gente já sabe como o caso vai se seguir. Então, a leitura é muito pra entender esses meandros, esses pormenores da história, que é o que eu não vou
contar 100% aqui pra vocês. Mas o fato é que depois de um determinado tempo, depois de 14 anos... Não, 14 anos é o tempo que demora pra ele ser preso. Eu não vou lembrar agora quantos anos de relacionamento, ou desse possível relacionamento, enfim, vai ficar, acho que pra sempre essa dúvida. A Maria do Carmo decide fazer uma nova cirurgia com o Farah. E isso já é bastante suspeito. Mas ela avisa pro marido que está indo pra lá. E depois disso ela nunca mais vai ser vista. Começam as investigações pelo sumiço, primeiro pelo desaparecimento, um possível sequestro, não sei, da Maria do Carmo. Mas o Farah acaba confessando pra família o crime que ele cometeu. E assim, gente, o crime é monstro, é pouco pra descrever o que ele virou aos olhos da mídia e plenamente justificável. De fato, o crime que ele comete é, assim, bárbaro. Acho que se eu for descrever pra vocês tudo aqui, eu vou... o vídeo vai cair, assim. Basicamente, separa, depois de cometer o crime, ele separa as partes do corpo e coloca em saco plástico, tá? Entendam. E isso vai ficar no porta-mala do carro dele. Esses sacos vão ficar no porta-mala do carro, né? E isso é até pesado de falar, porque são sacos, mas na verdade é um corpo, é uma vida que se terminou ali, né? Fato é que, então, ele vai fazer dessa maneira com a Maria do Carmo. Ele confessa. E uma coisa interessante é que a gente tá falando do início do uso do luminol. Esse foi o primeiro caso em que se utilizou o luminol em uma perícia aqui no Brasil. E isso faz toda a diferença, porque ele tentou limpar meticulosamente, a ponto de deixar, assim, cheirando, um cheiro forte de produto de limpeza quando as pessoas chegavam. E ele poderia até tentar argumentar, não sei, por ser um consultório médico, uma esterilização, ele realizava cirurgias plásticas ali no consultório, que já é, por si só, é extremamente errado. Mas, e tem falas disso, tá, gente, no livro, não é só uma opinião minha, tem ali laudos do porquê que aquele ambiente não era o adequado para isso. Mas com o luminol foi possível identificar todo esse processo. Por quê? O Farah alegava, né, que ele passou por um surto, enfim, um transe, que ele não lembra, ele lembra da Maria do Carmo ali com ele e depois lembra de colocar o corpo, ver o corpo já em pedaços. E aí, no livro, vão ter, então, os laudos psiquiátricos e como foram feitos essas questões. O Farah seria, de fato, preso 14 anos depois do crime. E isso abre margem pra gente questionar muito do nosso sistema de justiça, né, do julgamento, enfim, um réu confesso, solto. São várias as coisas. Nesses 14 anos, como eu falei, ele vai tentar cursar direito, se eu não me engano, ele vai cursar filosofia, ele vai viver. O que por si só já era uma dualidade. Mas, no dia em que ele descobre que ele seria preso, que a polícia chega até a casa dele, né, a casa dos pais, pra onde ele vai depois de tudo isso, porque a casa dele mesmo é descrito ali, era um nicho, gente. Era o apartamento que ele vivia depois que saiu da casa dos pais, era um lixo. E aí depois que os pais morrem, ele fica na casa dos pais, de volta aqui na Vila Mariana, e é ali que ele vai ser encontrado. E numa cena teatral, assim. Eu acho que ali já poderia comprovar muitas das questões psiquiátricas dele, tá? Mas fato é que ele se veste de mulher com as roupas da mãe, por isso que eu falei, né, a casa dos pais, então ele pega as roupas da mãe que ainda estavam ali, se coloca com os trajes femininos, liga o som de uma ópera que ele gostava, uma música clássica, e é o fim dele. Quando os policiais chegam, já não tem mais tempo de socorrê-lo. Causa mortes e tudo isso tá no livro. Mas me intriga, e por isso que eu acho que é muito do ego. Ele não aceitaria ser preso. Ele precisava fazer o seu grande finale, ele precisava da sua cena. E acho que o livro, apesar de ser muito curtinho, e aí acho que daria pra explorar ainda mais alguns aspectos, vale muito a leitura, que é a pergunta do título, a pergunta desse quadro. Eu acho que vale muito a leitura, porque ele te dá uma perspectiva do que de fato aconteceu, especialmente se você gosta de true crime, mas ainda mais se você viveu esse período, né, da prisão, do julgamento, enfim, do crime, do Farah. Eu acho que fala muito sobre a essência humana, e quando eu vou ler true crime, ou vou acompanhar true crime, é muito por esse viés, né, o que motiva, o que faz o ser humano agir dessa maneira.
E eu acho que a Patrícia deixa isso muito evidente no livro dela. Ela traz muito desses processos, dessa construção de um criminoso como o Farah, que poderia ser um médico renomadíssimo. Ele chega a atender pessoas muito renomadas da sociedade paulistana, mas que se deixa levar nesse ato. E é isso. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostam de ler ou vocês gostariam de ler este ou outros livros de True Crime. Lembrando que se você tá vendo o vídeo no dia do lançamento, a nossa leitura de outubro traz vários deles, Elite Killers, a leitura que a gente está fazendo agora no nosso Clube Viagens Literárias. O link tá aqui na descrição para você participar do nosso canal do WhatsApp. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!